Salve, salve, internautas do Bocão News, começando mais uma entrevista aqui no site que mais cresce na Bahia. E hoje vamos falar de cultura, falar de teatro, né? Teatro baiano. E não tem como não falar de teatro baiano e não lembrar da Companhia Baiana de Patifaria. Não lembrar também do nosso querido Lelo Filho, mais uma vez aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Lelo. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço para falar de arte, para falar de cultura, para falar de teatro. É isso aí, né? E falando em arte, falando em teatro, a Bofetada de volta aí aos palcos aqui de Salvador, no Teatro Isba, né? Voltou agora no dia 14, né? Isso, dia 14, reestreamos. Na verdade, a Bofetada é o carro-chefe da companhia, é o espetáculo mais popular, embora tenhamos 8 peças no repertório, que inclui a Bofetada, mas eu acho que esse ano é um ano especial para o espetáculo, porque esse ano a gente está celebrando 30 anos, né? A Bofetada estreou há 30 anos atrás. Então são gerações e gerações que vêm assistindo o espetáculo, que vão voltando para rever, novas gerações que estão conhecendo. Tem muita criança hoje que é apaixonada por esses 11 personagens, né? Começou ali na sala do coro, você imaginava, Lelo, que ia tomar essa... Nenhum de nós imaginava, Diego, nenhum de nós pensava sequer que a gente... Quer dizer, na verdade, quando a gente estreou a Bafabanca, que foi a primeira peça, em 1987, 31 anos atrás, a gente estreou num teatro meio improvisado. O Ad Libitum era um bar de músicos, de jazz, um bar maravilhoso que tinha em Salvador, ali no Rio Vermelho. E no primeiro piso da casa, uma casa antiga ali no Rio Vermelho, eles tinham um vão inteiro com um palco de concreto no fundo. E nós pedimos pauta ali, era um lugar que eles não utilizavam. E aí estreamos a Bafabanca, que foi a primeira peça. Ali a gente começou a sentir que havia uma resposta de público para o que a gente estava propondo teatralmente falando. Eu sou fruto de tudo que eu assisti de escola de teatro, né, de espetáculos que vinham de fora para o Teatro Castro Alves, para o Palcão. Mas eu comecei ali na pequena sala do coro, no curso livre, estreamos a Bafabanca num espaço alternativo, mas tomamos fôlego para estrear a segunda montagem, que foi a Bofetada, um ano depois, em 88. E de lá para cá a responsabilidade só cresceu, só aumentou, mas ninguém esperava realmente que a gente fosse chegar tão longe como um espetáculo que dura até hoje, que atrai público até hoje, que se fala, né, desses personagens até hoje. Tantos atores maravilhosos passaram pela Bofetada. Já passaram. Você falou aí sobre 8 peças, né, que compõem a Companhia Baiana de Patifaria, mas você falou da Bofetada, né, que é o carro-chefe. É aquela assim que é a mais pedida, assim, que a galera fica, né? Volta, volta, volta. É engraçado a nossa relação com o público, porque o público é muito carinhoso e agora com redes sociais esse carinho ele fica muito mais latente, porque você é reconhecido na rua por causa do personagem, as pessoas Fanta Maria se que eu dirigem, diga, né? Fanta Maria que eu diga. Mas as redes sociais elas têm funcionado muito para haver um quase que diálogo diário, né, com os espectadores, né? Eles passam agora a interagir. Fanta Maria tem Facebook, estão cobrando agora o Instagram. Então eu acho que assim, quando você volta com um, o público pede o outro, entendeu? Então assim, agora estão me pedindo Ciricutico, Novista saiu de cartaz, aí tem gente que está com saudade de Novistas, tem Fora da Ordem que eu estou prestes a voltar agora a partir de maio, esperando que professores aí entrem em contato para a gente fazer Fora da Ordem, falar desses temas tão importantes no ano de eleição, como o que a gente está vivendo, esse ano né, de tanto conflito entre as pessoas. A gente precisa falar de temas, discutir temas, conhecer o nosso país, então Fora da Ordem também se presta a isso. Então são 8 peças do repertório que qualquer hora uma ou outra pode voltar, por isso que a gente guarda com tanto carinho, com tanto cuidado cada acervo de cada espetáculo. Então, a qualquer momento, a galera também pode esperar o retorno de, quem sabe, o Ciricutico, né? Pode ser. São outros... peças muito queridas, né? Tem a Vaca Lelé, que é o Infanto Juvenil. Capitães da Areia é uma peça que a gente tem o maior carinho, né? Dirigida por mim e por Fernanda Paquelê, que a gente tem o maior carinho, mas que pela dimensão dela, né? Assim, eram 13 atores, 19 pessoas. Foi a maior equipe que a Companhia Baiana de Patifaria já trabalhou. Eram 19 pessoas para que a peça estivesse em cartaz. Um cenário gigantesco, muito pesado. Então, Capitães da Areia é um espetáculo que a gente repensa muito, embora eu acho que a temática que Jorge Amado traz naquele texto seja tão importante. Mas é um espetáculo mais difícil, até embora eu guarde tudo com muito carinho, com muito cuidado, todo o figurino, todo o acervo está guardado. Mas os outros são mais fáceis, mais prováveis de voltar, e por isso que é teatro de repertório, o que a companhia faz. Qualquer peça pode voltar a cartaz sempre. É isso aí. Quando a gente fala em mais de 30 anos de companhia, né, aí 8 peças, aí você já rodou o Brasil todo aí com os espetáculos, né, da companhia, mas ainda assim hoje, né, mesmo depois de tanto tempo já de vivência no teatro,
ainda bate aquele friozinho na barriga, se é inevitável isso? Ou dia... já acostumado? Não, já tô acostumado, já tô... Rapaz, no dia que não bater esse friozinho, que a gente chama de borboletas no estômago, no dia que não bater isso, a gente, entendeu? Eu acho que o que diferencia o nosso trabalho do trabalho talvez de um stand-up comedy é que o stand-up comedy ele não emprega muita gente, ele não gera uma cadeia produtiva grande, ele está sozinho no palco, uma pequena luz, talvez um banquinho com um copo com água, um microfone. É muito raro você ver um stand-up que extrapola isso. E o trabalho do ator, na verdade, quando ele cria personagem, quando ele vai para a sala de ensaio, quando ele gera um espetáculo, ele gera um personagem, ele cria uma situação, ele interage com um elenco, ele interage com a equipe, ele gera uma cadeia produtiva grande, figurinista, cenógrafo, cenotécnico, iluminador, design gráfico, é tanta gente envolvida para que uma peça aconteça. Então eu acho que o friozinho ele é fundamental, ele faz parte do trabalho da gente. E a cada dia, eu faço Fanta Maria há praticamente 30 anos, né? E para mim ainda é um personagem que eu sempre vem aquele frio, porque assim, você nunca sabe qual é o público que você vai encontrar. E como a Bufetada são 11 personagens no palco, mas o 12º é exatamente a plateia naquela cena, a plateia é transformada em sala de aula. Então eu tenho que interagir a cada noite com aquela plateia nova, que eu não sei como está, eu não sei como aquelas pessoas vão receber. Então é muito bom. E quando você viaja, né, a gente já viajou muito, a Bufetada viajou 55 cidades do país. Então, assim, você nunca sabe que público você vai encontrar, em que cidade, né? Já disseram assim, vocês vão para o sul do país, o público lá é muito frio, entendeu? Não, acho que o humor da gente, ele extrapolou fronteiras, conquistou públicos diferenciados em todas as partes do país e somos muito queridos, felizmente. É isso aí, então você que estava com saudades aí da Fanta Maria, é só ir lá no Teatro Isba, os sábados e domingos, não é isso, Lelo? Às 8 da noite, você vai conferir aí esse espetáculo sensacional, a Bufetada da Companhia Baiana de Patifaria. Agora, inclusive, já podem levar a Fanta Maria para casa, Fanta e Pandora, elas saíram agora na versão bonequinha de pano, que eu acho que é um resgate que uma artista plástica lá de Alagoinhas, Renaide Almeida, junto com o produtor local nosso lá em Alagoinhas, Roque Antônio e Manchinha, 2 produtores, eles tiveram a ideia desse carinho com esse espetáculo e com esses personagens, criaram as bonequinhas e assim, a primeira leva de fantinhas de pano esgotaram rapidamente, ela agora refez, a gente já está vendendo de novo as fantinhas e chegaram agora as pandorinhas também, então não só as crianças, como os adultos estão levando Fanta e Pandora para casa. É isso aí, você interage, né, com a Fanta Maria, melhor dizendo, interage com a galera, né, com a plateia lá no teatro. Você também pode interagir agora nas redes sociais, né, só seguir lá o perfil Fanta Maria todo dia Fanta Maria, tá ali. Fazendo os resumos das novelas, fazendo os comentários ali das novelas. E você falou, a gente falou dessa interação, né, isso é uma marca já de vocês, né, de interagir com o público, de fazer com que o público se sinta, né, como você falou, um dos personagens ali da peça. E, assim, já aconteceu, Lela, alguma situação, assim, de interação com o público, algo, assim, que te marcou, que, sei lá, algo que fugiu do que era previsto? Você falou aí agora há pouco que você bate aquela expectativa, aquela ansiedade, porque você não sabe o público que está ali te esperando, você não sabe como aquela pessoa está. Já passou por diversas cidades, mas teve alguma situação, assim, que você lembra até hoje, assim, que... São muitas situações de muito carinho, né, de pessoas que querem abraçar, que querem tocar no personagem, que querem interagir mais diretamente, porque assim, é uma cena, por exemplo, o sketch Fanta Pandora é uma cena que, por exemplo, ela quase foi retirada do espetáculo lá no início, quando a gente ainda estava em sala de ensaio. Por quê? Como era uma cena que a gente precisava interagir com a plateia, então chegava um momento da cena, durante os ensaios, que a gente não tinha essa plateia na sala de ensaio. Era eu e Frank Menezes que fez a primeira Pandora. Então o Fernando Guerreiro, que era o diretor na época, achou que talvez a cena não funcionasse. A gente estava tão apaixonado pelos personagens que a gente pediu, deixa estrear, vamos sentir, né, a reação. Se não der certo, a gente tira o sketch. E a primeira noite de entrada daqueles 2 personagens em cena, a gente viu o quanto era importante para a plateia ficar perto daqueles personagens. E Fanta Maria é aquele personagem que abraça, que beija, entendeu? Há quem diga até que Fanta Maria senta no colo, eu nunca sentei no colo de ninguém. É uma interação com muito respeito, com muito cuidado com as pessoas.
Então, assim, várias situações. Eu acho que, por exemplo, o primeiro é a minha cara, né, que eu lembro de onde surgiu esse bordão, é a minha cara. Eu lembro que foi um dia que invadiram a sala do coro, ali do Teatro Castro Alves, e esgotaram os ingressos. O público que ficou do lado de fora era muito grande e queriam entrar de qualquer jeito e arrombaram a porta do teatro e entraram. Era um semi-arena, plateia meio que como arquibancada e um palco muito baixo. E as pessoas começaram a sentar no palco, né? Não tinha mais lugar, elas começaram a sentar no palco e aí Fernando Guerreiro teve que entrar num acordo com a plateia. Olha, a gente vai ter que tirar uma quantidade de gente aqui, a gente faz uma segunda sessão, a gente abre uma segunda sessão, mas a gente precisa de espaço para os atores, senão a peça não acontece. E aí negociou direitinho, uma parte saiu, mas ainda ficaram algumas pessoas no canto, assim, e aí tinha um cara sentado, encostado, era verão, o cara estava bronzeadíssimo, encostado num panô laranja que a gente tinha no cenário. O cenário na época eram panôs azuis e laranjas. Esse cara fazia um contraste do moreno, que tomou sol durante o dia, com o laranja ali do panô, e aí eu comentei assim, moreno no pano laranja é a minha cara. O efeito foi incrível naquela hora. Aí eu repeti, sei lá, 10 minutos depois, eu repeti mais um é a minha cara, mais um é a minha cara, eu vi que funcionou e foi ficando. Então acho que são memórias de muito carinho, de muito... Lembrei outro dia de uma senhora que um dia segurou a van numa cidade no interior de São Paulo, porque ele queria que eu dissesse a minha cara para ela, especialmente para ela, para não deixar a van sair da porta do hotel. São memórias muito boas, de elencos incríveis, de atores incríveis que eu contracenei, e relações realmente de muito carinho. É isso aí, você que ainda não viu, ou quem já viu, eu já vi e garanto, essa parte da interação com a plateia é um dos momentos mais aguardados, digamos assim, por todos que estão ali assistindo ao espetáculo. Lela, você falou agora há pouco sobre Noviças Rebeldes, né, e uma publicação sua no Facebook, né, que gerou aí um burburinho nas redes sociais, né, na própria mídia também, né, sobre o fim, digamos assim, dessa temporada das Noviças, né? Pegou muita gente de surpresa, porque era uma peça que estava prevista para ficar até maio, não é isso? Até final de maio, viradinha de junho, a gente estava tentando. Assim, daquelas coisas que a gente se depara, eu como produtor, o que eu escrevi no Facebook sensibilizou realmente muita gente, assim, foram muitos compartilhamentos, muitos comentários, muita solidariedade que a gente recebeu, porque assim, você tirar um espetáculo como esse, que você está amando fazer, é uma equipe que deu sangue para fazer aquele espetáculo em 2 meses apenas, é uma peça que a gente montou 3 vezes, a primeira vez que a gente montou Noviças Rebeldes, a gente passou quase 6 meses dentro de uma sala de ensaio aprendendo a fazer aquilo. Era a primeira vez que fazíamos um musical. Então, Wolf Maia, que era o diretor, ele disse, olha, eu preciso que vocês se preparem tecnicamente, eu estou com a novela no ar, eu preciso, né, ficar no Rio um tempo e eu venho aqui e vou dando as coordenadas, mas eu preciso que vocês se preparem tecnicamente. Então, foram 6 meses quase de preparo para a primeira montagem. Esse último elenco trabalhou em 2 meses para fazer a mesma coisa que nós fizemos em 6 meses lá atrás. Então, assim, aí você tem que escrever para esse grupo para dizer, olha, infelizmente, eu como produtor, fazendo as contas não fecham. Trabalhar 2 dias por semana para bancar um musical sem patrocínio, sem apoio cultural, nem do Estado, nem da Prefeitura, nem de empresa privada, entendeu? As injustiças que acontecem na área cultural do nosso país, elas são gritantes, elas são alarmantes. Eu acho que as injustiças acontecem em todas as áreas, obviamente. Segurança, saúde, educação, mas na área da cultura elas são muito injustas, porque ao mesmo tempo que eu tiro um musical como esse de cartaz, que eu gerei com Noviças Rebeldes, eu e a equipe, geramos 37 empregos diretos para que o espetáculo acontecesse. Tem musicais hoje no Rio e São Paulo, Eixo Rio-São Paulo, que estão montando espetáculos com verbas de 6 milhões, de 5 milhões, de 10 milhões de reais, entendeu? Através de lei de incentivo que eu também teria direito como produtor. Só que assim, anualmente você até inscreve o seu projeto na lei, mas você não consegue captar. Então o grande escândalo, o grande absurdo das leis de incentivo é que às vezes são comissões que decidem, né, as estaduais e a municipal no caso, são leis que são comissões da sociedade civil que decidem.
Só que às vezes essas comissões acham que a Companhia Baiana de Patifaria vive numa bolha, que a gente não precisa, entendeu? Porque a gente tem uma demanda de público boa. Mas a gente tem que reconhecer que hoje o teatro brasileiro vive um momento muito, muito sério, de 2 apresentações praticamente por semana. Então você manter uma equipe inteira com 2 apresentações, não vai sobrar dinheiro para você reinvestir, para você gerar outras coisas. Então a minha postagem, na verdade, foi uma atitude de deixar público que a peça ia sair de cartaz por essa razão. Eu cancelei, por exemplo, uma pauta em São Paulo. A coisa mais difícil hoje de você conseguir viajar com uma equipe desse tamanho é hospedagem, alimentação, uma pauta num teatro bom, né, que tenha uma demanda de público garantida. E a gente tinha tudo isso em São Paulo em 2017. E a gente teve que cancelar porque não conseguia um caminhão para levar o cenário. Então são meio que absurdos que acontecem nesse país e que ninguém, há muitos anos, nenhum ministro da Cultura resolveu ainda essa disparidade que existe. Então, assim, foi uma tentativa de fazer com que as pessoas reflitam. E isso é papel de todos nós. Jornalistas, pais, professores, nós artistas, produtores. É um trabalho coletivo da sociedade que assim, a gente precisa repensar realmente, culturalmente, essas novas gerações. Hoje eu vi reportagens terríveis sobre o ensino público em Salvador, né, no estado. Então, assim, de como as escolas estão degradadas, de como as escolas estão caindo aos pedaços. Então, que educação você está dando e que conexão de educação, arte e cultura você também está gerando para que a gente tenha plateias no teatro, numa orquestra, gente indo ao museu, gente indo ao cinema. Que futuro a gente quer para o país, né? Então, esse é um ano crucial. A gente precisa ver as plataformas dos candidatos, como a cultura está sendo tratada, né? E assim falando, você falou em relação às escolas, né? E você mesmo, já vi alguns comentários seus que você disse que fica muito feliz ao ver crianças, né, no teatro, né? Isso é muito importante. Fica o recado aí aos nossos governantes aí, valorizar a cultura e principalmente valorizar o que é da nossa terra, o que é nosso. Me perguntam assim se eu apoiaria um candidato, se o meu personagem pode falar de um candidato. Já recebi propostas bem indecentes até. Mas assim, é muito difícil, porque assim, na verdade, o que a gente espera, agora, por exemplo, está para ser julgado, né, se o DRT que eu conquistei, que é um direito de registro profissional, que eu conquistei em 1987, quando a Companhia Baiana de Patifaria surgiu há 31 anos atrás, eu conquistei o direito de ter um registro como artista, eu sou profissional. Quando eu entrei em turnê em 91 e eu precisei preencher uma ficha no hotel, e aí estava lá o item profissão, eu senti muito orgulho em colocar lá artista, ator. Hoje eu coloco ator, produtor. E estão querendo tirar esse registro nosso, estão querendo que a gente perca esse direito, entendeu? Então, assim, a gente só está vendo retrocessos, né? Direitos conquistados com muito trabalho, com muito suor, com o sangue de muita gente e que estão sendo ameaçados. Então, assim, eu acho que a mensagem, na verdade, a postagem, ela visou simplesmente assim, vamos pensar realmente juntos que país queremos. E as redes sociais, elas são poderosas, porque as redes sociais no mundo inteiro já se foi provado que você pode mobilizar uma população inteira para derrubar um ditador. Então você também pode mobilizar muita gente para divulgar arte. Você divulga a sua indignação, você divulga a sua queixa, você divulga o que você pensa, mas também a gente pode divulgar arte, compartilhar arte, ajudar o outro a divulgar o seu trabalho. Tem espetáculos incríveis em cartaz, eu assisti agora recentemente a nova montagem de Espelho para Cegos, no Teatro Vila Velha, tem Os Pássaros de Copacabana, com Marcelo Prado, que é do Teatro Nu, tantos grupos incríveis que Salvador tem. Eu tenho visto espetáculos maravilhosos em Salvador, entendeu? De qualidade e precisando que o público volte a nos assistir, né? O público volte a assistir produções daqui, valorizar artistas daqui. Sem falar de gestores, que eu acho que assim, no dia que eles realmente pararem para pensar em que situação estamos, quantos artistas estamos perdendo, indo embora, tentar a vida fora. Eu sou um artista que quero ficar aqui, eu quero tentar aqui, eu quero que aconteça aqui, como já fiz e tem acontecido. Mas está mais difícil atualmente, realmente está bem difícil. É isso aí, né? Cabe aos governantes colocar em pauta aí, né? Além, claro, da educação, saúde, que a gente sabe que é importante, colocar a cultura também, né? Entre essas principais pautas aí
para as pessoas. Lelo, muito obrigado pela sua participação. Fica o recado aí, a galera. Vá ao teatro, assista a Bofetada. Deixa o recado aí, Lelo, para a galera. Olhem programação de teatro baiano. É assim, não digo que não vão assistir espetáculos que vêm de fora, gente. Pelo contrário, né? A gente está sabendo, por exemplo, tem fenômenos de internet e tem fenômenos do stand-up que estão lotando concha acústica, 5 mil lugares pagando R$100. Né? Tem gente que está indo lotar o Teatro do Castro Alves com mais de 1.500 lugares para assistir um stand-up. Eu não sou contra isso. A única coisa que a gente precisa refletir é de que link a gente realmente está fazendo entre arte e educação. Por isso fica o apelo realmente para pais e professores para que o teatro local seja valorizado. Então, assim, e não é preço de ingresso. Não é preço de ingresso como muita gente diz assim, porque o preço de ingresso está caro. Não. A gente tem promoções, a gente tem lista amiga, a gente divulga nas redes sociais e a gente sabe que a gente passou um verão inteiro com ensaios de bloco, com festas, todas lotadas, com preços muito maiores. Então, não é preço de ingresso, é que a gente precisa passar a ser prioridade também. O teatro precisa passar a fazer parte da vida das pessoas. Por isso que a gente fica tão feliz com criança no teatro, porque elas se apaixonam pelo teatro desde cedo e elas vão continuar amando. Então, assim, a Bofetada, sábado e domingo no Teatro Isba, às 20 horas, esperando todo mundo lá. E olhem programação e assistam o teatro feito aqui. É isso aí, a Bofetada, sábados e domingos no Teatro Isba, e você que está em casa, é claro, não vai perder aí. E, obviamente, chamar os amigos, vizinhos, levar a família toda aí para prestigiar Lelo Filho e companhia aí baiana de Patifaria, a Bofetada de volta aos palcos aqui de Salvador. Lelo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. E você que nos assiste, a gente volta aí numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.